Oi, cafeinados! Hoje eu vou trazer para vocês 4 curiosidades sobre autores e autoras que usam ou usaram pseudônimos para publicar seus livros. Além disso, também vou explicar algumas coisas sobre usar esse nome falso durante a sua carreira. E aí, que dá um café? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e não, eu não uso pseudônimos para publicar meus contos e livros. Pelo menos ainda não. Se bem que tem muitos concursos e muitos lugares que pedem, que você use um pseudônimo para se inscrever, justamente para a comissão julgadora não saber quem é você, de quem é aquele texto, escrito. Mas eu criei esse pseudônimo só pra isso, assim. Nem vou falar qual é, lógico, pra ninguém saber. Mas para as minhas publicações já públicas, eu uso o meu nome mesmo, Nath Marques. No caso, meu nome é Natália, Mas eu uso Nath. Então, curto. O pseudônimo, ele é um artifício. Ele é utilizado por certos escritores para esconder a sua identidade verdadeira. Então, você cria um nome diferente do seu e assina as suas obras com ele, com esse pseudônimo. Quando você cria uma identidade, uma personalidade totalmente nova para esse pseudônimo, ele se torna um heterônimo, que é diferente. É como se você criasse um personagem completo, assim, com personalidade, com o próprio estilo de escrita, um novo autor, uma nova autora com o seu próprio gênero, várias outras coisas assim. Você vai criar uma pessoa nova, um personagem. Isso é o heterônimo. O pseudônimo já não. O pseudônimo é só o nome que você vai assinar suas obras. Mas é você mesmo por trás, O seu estilo, os gêneros que você escreve e tudo mais. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente de pseudônimo, não de heterônimo. Mas por que, usar pseudônimo, Muitos optaram por usar este nome diferente para manter ali a sua liberdade, tanto da vida pessoal quanto sua liberdade estilística. Por exemplo, vocês me conhecem por escrever romances, digo romance romântico. Se eu quisesse um dia tentar escrever um terror, um suspense, e eu quisesse lançar esse livro, mas sem estar ligado ao meu nome, que já é muito ligado ao romance, eu poderia usar um pseudônimo para assinar essa obra, ver como essa obra se saía, qual era a resposta desse público, e se quisesse depois eu poderia falar, não, fui eu que escrevi isso aí, ele é um pseudônimo meu, ou simplesmente criar uma nova carreira ali no terror usando esse pseudônimo até alguém descobrir ou até ninguém descobrir. Outro motivo para usar o pseudônimo é manter o anonimato e a vida privada, Muita gente não quer ser famosa, só quer que seus livros sejam lidos e pronto, Manter a sua vida privada. Então, assinar as suas obras com um nome fictício é um modo de fazer isso. Outra questão são os autores de suspense e mistério, que realmente usam do pseudônimo como um modo de aumentar o mistério das suas obras. Por exemplo, você não sabe quem é aquela pessoa que está escrevendo aquilo, Então, isso aumenta ali todo aquele clima de mistério contido no livro. Existem muitos outros motivos para você criar um pseudônimo, Acho que um motivo que você não deve levar em conta para criar um pseudônimo é timidez, vergonha. Esse eu acho que é a única coisa que eu excluiria, porque assim, se você é tímido, mas você um dia quer ficar famoso pelas suas obras, Você não tem essa questão de, quero manter a minha vida familiar escondida do mundo, das câmeras, sei lá. Se você não tem isso, você só tá com medo realmente de se mostrar, de publicar ali com o seu nome, eu acho que a primeira questão é que você tem que perder esse medo, sabe? É importante que você esteja ali assinando as suas obras, mostrando para os outros quem é você e tudo mais, se a questão for o medo, Se não for uma questão mais ética
sobre manter a vida familiar privada. Se for realmente medo, timidez, perde esse medo, assina a sua obra, tá? Não fica com vergonha. Vai ter muita gente que vai sim te apoiar, mesmo você pondo ali o seu nome verdadeiro durante a assinatura dos seus livros. Dito isso, vamos aos 4 exemplos de autores que usaram pseudônimos e que talvez você nem sabia que eram pseudônimos. O primeiro deles é o George Orwell, que na verdade é o Eric Arthur Blair. Eu não sabia que ele era pseudônimo, sabia, gente? Eu fiquei sabendo durante essa minha pesquisa aqui para esse vídeo. Ele é o autor de 1984, A Revolução dos Bichos e muitas outras obras de fantasia e distopia, né, que a gente conhece, muito famosas. O George Orwell, ou melhor, o Eric, né, nasceu no século XX na Índia, mas o seu pai era britânico e a sua mãe era francesa. Então ele foi para a Europa, ele foi para a Inglaterra para estudar durante a sua infância e adolescência. E sabe quem que deu aula para ele na faculdade? O Aldous Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo, né? Você vê aí como as coisas não acontecem por acaso, tudo acaba sendo interligado, né? Admirável Mundo Novo também é uma distopia muito importante ali, da mesma época, dos mesmos anos, né? Eu acredito, e provavelmente é verdade, né? Muitos estudiosos também acreditam nessa possibilidade, que o Eric, ele optou por usar um pseudônimo, né? Criou o George Orwell, esse nome, por conta do cunho político das suas obras, que na época, né, no começo ali do século XX, durante o crescimento do nazifascismo, ele ia contra, né, essa ideologia de direita. Claramente em suas obras ele mostra que é um autor antinazista, antifascista e antitotalitarista. E ele se tornou um dos maiores críticos, né, ali do socialismo russo, e tudo isso acontecendo ali durante os anos 40, né, na época da Segunda Guerra. Então eu acredito que seja por isso que ele escondeu ali a sua identidade real, por segurança, né, mesmo, e realmente para ter essa liberdade de temas, essa liberdade estilística. Ele morreu de tuberculose em 1950. Outro autor, o chileno vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, Pablo Neruda, nasceu, na verdade, Neftali Bezualto. Aos 17 anos, ele escolheu o pseudônimo de Pablo Neruda para esconder do seu pai o seu ofício de poeta. Porque na sua origem simples, né, do campo, lá no início também do século XX, ser poeta era uma vergonha para a família. Você ter um filho poeta não era legal. Esse pseudônimo foi usado durante toda a sua vida e ele se tornou o seu nome real. Ele trocou o nome dele lá, né, na certidão, lá no cartório. Em 1973, aconteceu o golpe militar lá no Chile, né, quando o Augusto Pinochet tomou o poder do atual presidente Salvador Allende, que era um candidato que foi apoiado por Neruda e foi eleito democraticamente. E apenas 12 dias depois do golpe militar, Pablo Neruda morreu por um agravamento no câncer de próstata. No seu funeral, né, mesmo com a multidão assim cercada por guardas, né, por soldados, apoiadores do regime militar, essa multidão que foi lá no funeral gritou, né, ele não está morto, ele não está morto, ele só adormeceu, né, dando ali, remetendo as suas palavras, né, o escritor, o poeta que escreve principalmente sobre essas questões políticas, né, ele vai ficar para sempre vivo na mente das pessoas e aí nos movimentos revolucionários. Se você está gostando de descobrir tudo isso, já deixa o seu joinha aqui no vídeo e também manda esse vídeo, né? Compartilha com um amigo que também pode gostar de conhecer mais sobre pseudônimos. A Helena Ferrante também é um pseudônimo de alguém que ninguém sabe de verdade quem é. Essa autora italiana de diversos sucessos, né? Entre eles A Amiga Genial, A Filha Perdida, A Vida Mentirosa dos Adultos e muitos outros, é na verdade o pseudônimo de alguém que ainda não foi revelado. A Helena Ferrante já falou em diversas entrevistas
que ela protege a sua real identidade por conta da pressão, tanto da mídia quanto dos leitores, para se abster, né, dessa obrigação e dessa pressão vinda de fora. Assim, ela consegue ter mais foco nas escritas, né, focar na sua escrita e nas suas estratégias criativas. Teve uma época que um jornalista fez uma pesquisa bem profunda e até abusiva, né, chegou a pegar extrato de banco e tudo mais para tentar descobrir quem é Helena Ferrante. Ele chegou a 2 nomes, mas os fãs e até mesmo a imprensa, né, todo mundo ligado à indústria do livro, caiu em cima desse jornalista, é claro, porque realmente ele foi tão fundo, tão abusivo mesmo na pesquisa dele, para descobrir uma coisa que a autora ela não quer, né, que seja descoberta, sabe? Ela tem o direito de querer manter o anonimato. Então, por que você vai tão atrás assim de uma coisa, né? Não importa quem está escrevendo os livros, o que importa é o que está escrito ali, são os livros, é o sucesso desses livros. E tudo bem não saber quem é que está escrevendo, sabe? Isso é um direito do autor, não ser conhecido. E eu vou terminar os exemplos com um autor nacional que eu tenho certeza que marcou a infância de muitos de vocês, porque marcou a minha, que é o Marcos Rey, que na verdade é o Edmundo Nonato. Ele é o autor de O Mistério dos 5 Estrelas, né? Um dos livros que eu mais gostei de ler quando eu era criança. Também é o autor de Enigma na Televisão, Um Cadáver Ouve Rádio e muitos outros livros de mistério e suspense voltados para o público infanto-juvenil. Eu acho que o que mais me conquistou nas obras dele, né, quando eu era mais nova, é que elas se passavam em São Paulo, que é a minha cidade, né? Foi onde eu nasci, onde eu cresci. Então eu me sentia muito próxima daqueles personagens. Ele nasceu com mal de Hansen, né? Antigamente essa doença se chamava lepra, eles chamavam de lepra. E isso fez com que a família dele escondesse ele durante a infância e ele foi obrigado a se internar, né, num lugar ali onde ele seria escondido por toda a vida. E quando ele conseguiu sair desse lugar, né, já adulto, ele se mudou para o Rio de Janeiro e lá ele decidiu que iria usar outro nome, né? E aí foi onde ele criou esse pseudônimo de Marcos Rey, porque assim ele não poderia ser perseguido pelas pessoas que queriam prender ele de novo nesse lugar por conta da sua doença. Que coisa horrível isso, né, gente? Uma pessoa ter que criar um novo nome para não ser excluído da sociedade. Bom, durante toda a vida ele ficou sendo chamado de Marcos Rey e ele deu autorização para sua esposa liberar qual era o nome verdadeiro dele depois que ele morresse. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia a gente sabe que Marcos Rey era um pseudônimo e, na verdade, ele era o Edmundo Donato. Mas e aí, beleza, você quis criar esse pseudônimo, né? Como saber que ninguém vai roubar esse nome de você ou que nenhuma pessoa real vai chamar o seu pseudônimo, né? Às vezes tem isso, e aí vai começar a assinar as obras dela com o nome real dela, mas na verdade é o seu pseudônimo que você usa para assinar as obras, né? Pode acontecer. Você consegue registrar, sim, o pseudônimo e aquele se tornar o nome da sua marca, né? Como qualquer outra marca, né? Coca-Cola, quem disse Berenice, tantas outras marcas aí que a gente conhece com a marca registrada, né? E isso você vai fazer pelo INPE, que é o órgão de registro de marcas aqui do Brasil. Antes de registrar seu pseudônimo, você precisa fazer uma pesquisa no banco de dados do INPE, né? Para ver se ninguém mais registrou esse nome antes de você. Caso não tenham registrado, você avalia ali quais são as áreas de atuação desse seu nome, né? Você vai achar ali de escritor, de escrita, essas coisas assim, dessas áreas. E aí você vai encaminhar o pedido formal para o INPE. Eles vão analisar e eles podem tanto aceitar, né, esse registro, quanto podem negar também, podem rejeitar. Caso eles rejeitem o registro, eles vão enviar os motivos do porquê isso foi rejeitado. Você pode tentar arrumar e tentar fazer de novo, ou você pode tentar trocar o nome também. Você vai ter que pagar as devidas taxas e tudo mais por um certo... Tem um período de tempo, eu não sei se é ano a ano, a cada 5 anos, alguma coisa assim. Mas aí você vai ter ali o seu nome, o seu pseudônimo registrado para você assinar quantas obras você quiser, né? Esse vai ser o seu nome, a sua marca, e ninguém mais vai poder usar. Eu vou deixar
aqui na descrição o link para o INPE e também, né, o link para a página das obras de todos esses artistas que eu falei aqui. Gostou de tomar esse cafezinho comigo? Eu espero que sim. E se você quiser tomar vários outros cafezinhos, basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho caso você queira receber notificação sempre que eu postar algum vídeo novo. E a gente se vê na próxima!